Amém. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Obrigado por teu cuidado conosco em todas as coisas. Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor, pela tua grande salvação. Nessa manhã nós estamos voltados para ti, para a tua palavra que é viva. Obrigado pela comunhão Amém. dos santos, dos irmãos, porque é que nós somos revigorados na comunhão. Queremos nessa manhã que a direção de teu Espírito nos guie nas palavras, naquelas palavras que nós precisamos ouvir. Obrigado, Senhor, por essa palavra que é pão vivo que desceu do céu. Essa Amém, manhã, Senhor, Pai. queremos esse alimento para nosso coração. Alimenta-nos, Senhor. Fortalece nosso homem interior. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, glória a Deus pela palavra. O pano de fundo do que eu ganhei ontem, que eu posso estar compartilhando um pouquinho com os irmãos, Sim, é, irmão. a base é o seguinte: tomar posse do morrer de Cristo Jesus para enfrentar nossas circunstâncias. E o caminho da cruz se processa sempre de uma maneira voluntária. Quer dizer, eu posso me rebelar e, de repente, não aceitar, não acolher a cruz de Cristo. E outra coisa, o trabalhar da cruz de Cristo não tem a ver, muitas vezes, com o sofrimento que nós... Quando nós temos um sofrimento que nós olhamos para nós mesmos, para aquela circunstância, o que acontece? Nós não estamos enxergando realmente o que é o trabalhar de Cristo na nossa vida. O trabalhar de Cristo na nossa vida tem que aniquilar esse primeiro homem para que fique somente o operar de Cristo em nós, né? Então, o pano de fundo, a gente poderíamos ler um pouquinho, 1 Coríntios, no capítulo 10, e depois a gente iria um pouquinho para dar umas pinceladas para Josué, no capítulo 3, 4, tem alguns versículos para a gente ler, né? Então é o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo Sim. mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, como respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que seguia. Essa pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas sobreveio como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre o que os fins dos séculos vem chegado. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu achei muito interessante, irmãos, que a primeira demonstração que o povo de Israel, eles peregrinaram primeiro 1 ano e meio até chegar na margem do Jordão, e depois 38 anos no deserto. Esse 38 anos, irmãos, não era para ter acontecido. Simplesmente porque houve uma rebelião,
o povo não se firmou, não creu e acabaram, como diz, essa geração acabaram morrendo no deserto. Sim. Né? Então, eu vejo que o que me trouxe muito, né, dentro do operar da cruz em nós, porque o que acontece conosco, irmãos, que eu acho que depois nós podemos ler alguma coisa de primeiro de Josué 3, o que acontece muitas vezes quando nós estamos andando diante do Senhor e vem situações de circunstâncias difíceis ou situação com pessoas difíceis, o que que acontece? Nós caímos nesse deserto de uma maneira errada, nós olhamos para nós mesmos. E quando nós Verdade, irmão. olhamos para nós mesmos, irmãos, nós perdemos todo o sentido da cruz de Cristo. Porque o Senhor não Verdade. dará uma aprovação maior que a gente não possa suportar. Mas a aprovação é um escalonamento para a gente estar crescendo na fé. Então, eu até gravei um trechinho aqui que fala: precisamos aprender a se dobrar e a beijar a mão das pessoas que tratam conosco. Isso é muito sério, irmão. Eu vou Verdade. falar, Senhor, é lavar os pés, não é nem lavar os pés, é dobrar e Beija. beijar as pessoas que não estão É. tratando. Então, isso me trouxe um olhar para que a gente, comunhão entre os irmãos, que a gente possa, dentro Sim. da nossa circunstância, dentro da nossa aprovação, a gente ir aos pés de Cristo e se Amém. dobrar aos pés de Cristo. E quando nós nos dobramos aos pés de Cristo, nós vamos aprender a beijar as mãos das pessoas que estão tratando. Qual é a tendência Amém. nossa? Nós, falando dos irmãos, é a minha também, nós olhamos para nós mesmos e nós julgamos aquela situação. E nós Sim, somos o irmão. árbitro daquela situação. Aquele problema está na pessoa. Olha como esse cara está errado. Olha, esse cara está totalmente fora da vontade de Deus. E sabe o que que acontece, irmãos? Nós não conseguimos lavar os pés dessa pessoa. Nós não conseguimos Verdade. beijar as mãos, porque nós estamos colocando num patamar tão alto que nós não conseguimos estender a mão. O irmão trouxe um pano de fundo sobre Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas peraí, precisava tratar com Jó, tendo todo esse currículo? Não, Muito porque o que boa. eu achei essa situação muito grande, que Deus precisava mostrar o que estava dentro do coração de Jó. Que a Sim, integridade de irmão. Jó era dada por Deus, mas o que que acontecia? Jó se sentiu uma pessoa blindada dentro dessas circunstâncias, né? Aí mostra todo o livro do Tratar de Jó. E no finalzinho do capítulo 31, quando Jó cessou falar de Jó, na hora que cessou falar de Jó, Deus começou a falar com ele. Então, nós vamos pegar um trechinho agora de Josué, irmão, para a gente não mudar um pouco a rota sobre o deserto, sobre circunstância. Vamos abrir capítulo Sim, irmão. 3, porque o Jó dá para ter um pano de fundo muito grande sobre o que nós vamos falar, mas o que mais me tocou no meu coração é que a gente saia, pelo menos dessa reunião, irmão, chegando Sim, assim, o irmão. que a cruz de Cristo está operando em nós e esse trabalho com as pessoas e circunstâncias, como que eu estou acolhendo isso? Porque na medida que eu tiver mais sensível à palavra, mais sensível ao espírito, as circunstâncias vindo através de nós, em toda situação, igual essa, irmão Vitor. Você foi para lá, de repente a irmã teve que voltar, trazer ela para o Umuarama. São várias circunstâncias, o irmão Ronaldo lá no cárcere, situações diferentes. Por exemplo, e cada um dentro de uma circunstância, mas o que que acontece para a gente se depender do Senhor? Depender do Senhor. Amém. Porque se a gente vê que essa circunstância é para o Senhor estar operando na vida dela, da irmãzinha em Cristo, do irmão, da Lília, da nossa vida, nós vamos passar a andar segundo a vontade do Senhor, né? Então, nós Amém. vamos ler um trechinho aqui, irmão, que é o seguinte: eu anotei o seguinte, que em Josué, no capítulo 3, versículo 10. Fala aqui. Disse mais Josué:
Conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa ao Jordão diante de vós. Tomais agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo, porque há de acontecer que assim que Desculpa, as... irmão, é Josué? É Josué? É Josué? Josué capítulo 3, do Sim. versículo 10 a 17, que a gente vai ler. Ah, tá bom, irmão. Agora sim, obrigado. Tá. Agora nós vamos. Essa abordagem de Josué vai falar o seguinte sobre esse período em que, então, nós temos o momento em que a Arca da Aliança vai chegar, vai tocar, vai ter que passar o Rio Jordão. E o pano de fundo vai ser sobre o Rio Jordão, essa passagem vai tipificar a passagem da circuncisão de Cristo. Vai ser uma correlação muito boa para a gente poder enxergar, sabe? Eis que a arca da aliança Amém. do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, olha isso aí, irmão, o Senhor de toda a terra, que pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando levavam a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda da água, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e aos que desciam o mar de Araba, e que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passaram o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Só mais dois versículos. Tendo, pois, todo o Aleluia. povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, uma de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui no meio do Jordão, do lugar onde parados pousarem os sacerdotes do pé, tomai 12 pedras, e levai convosco e depositai no alojamento, em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio de Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quanto os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhe direis: que as pedras do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando elas foram nas águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre o memorial para os filhos de Israel. Irmãos, a maravilha é o seguinte, que primeira coisa, sobre os ombros dos sacerdotes estavam essa arca. Muito bom. E o Senhor não falou para eles atravessarem, eles ficaram no meio, aqui no meio, Deus. porque é o seguinte, tipificando, quando você está, está em Cristo e você está no ministério levando a palavra, a arca está sobre as tuas costas. A Amém. responsabilidade está sobre as costas. E aquele momento, aqui tem um pano de fundo muito rico. E porque esse momento que o povo está atravessando, essa travessia, depois, irmão, se a gente chegar a ler um pouquinho mais para frente, vai ser a primeira vez que vai ser celebrado a Páscoa do Senhor quando eles cruzaram o Jordão. Irmãos, o povo ficou vagando no deserto,
mas na hora que realmente tipificou a passagem pelo Jordão, tipifica a visão de Cristo Jesus, em que, naquele momento, se a gente for um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, vai falar a circuncisão dos filhos de Israel, todos eles a geração foram circuncidadas, naquele momento ocorre a Páscoa do Senhor. Então, irmãos, aqui o pano de fundo, irmãos, é a gente enxergar Cristo. Enxergar realmente Amém. que, primeira coisa, ele abriu um vivo caminho pelo mar. E, através disso, ali naquele momento, ele estabeleceu essas pedras como memorial eterno. Mas ali tipifica realmente um lugar onde que houve, logo depois, a circuncisão. E logo de circuncisão, eles tiveram, os filhos de Israel foram acampados num lugar chamado Gilgal e celebraram a Páscoa do Senhor. E comeram o fruto das terras. E nesse momento, encerra o maná, irmão. Porque o maná tipifica a pessoa de Cristo. Entendeu? Que Então, coisa, hein? eles já estariam com eles para. Então, esse memorial eterno que tipifica essas pedras, irmãos, já estava no coração daqueles que creram no Senhor. Então, Amém. quando nós enxergamos isso, irmão, nós acabamos vendo que o andar com o Senhor é maravilhoso. Então, eu vi que eu falei, Senhor, muito obrigado que a gente possa enxergar o que a cruz de Cristo representa, esse divisor de água em que ela não pode ter nada de carne, não pode ter nada de eu, porque quando eu morro, eu deixo Cristo reinar, as circunstâncias vão ser pão, irmão, vão ser pão para ser amassada. E quando eu não tomo a cruz, eu olho para mim mesmo, eu não me dobro na circunstância, o que que acontece? Realmente eu vou murmurar, como ficaram no deserto. Então, o que a primeira geração olharam para o Egito e quiseram voltar para o Egito. Murmuraram porque eles queriam, lembrava dos pepinos, das comidas do Egito, e não achava que ele chamava o maná de pão vil. E o Senhor queria mudar a dieta daquele povo. Queria mostrar que a dieta agora é uma dieta de depender do Senhor. Que nós, irmãos, possamos hoje enxergar que o operar da cruz em Cristo em nós, ela é um trabalho em que, junto com as circunstâncias, junto com as pessoas, nós podemos enxergar que nós temos que se dobrar de joelho aos pés de Cristo e, principalmente, que é o mais difícil, beijar a mão das pessoas que nos colocam. Senhor, eu não quero, Senhor. Aquele agricultor está me prejudicando. Senhor, eu vou executá-lo ele, viu? Eu vou executá-lo. Daí o Senhor fala: não, meu filho, você vai botar os joelhos no chão, vai orar e vai chamar ele e falar: oh, e aí, como que nós vamos conversar? Então, que isso é uma circunstância que eu me expus por irmão Vitor ontem, né? E cada um tem várias circunstâncias. E a Verdade. circunstância em cada dia, irmão, é para ver o operar do Senhor. E uma coisa que me tocou muito, muitas vezes eu quero botar o dedo na circunstância do irmão. Então, de repente, eu quero ver, o irmão deu um problema no carro lá, quebrou, tal. Puxa vida. Mas naquela circunstância também é para depender, o Senhor depender, o irmão depender do Amém. Senhor. Então, o caminho da Verdade. cruz, irmão, sempre se processa de uma maneira voluntária. Agora o Senhor vai permitir pessoas e circunstâncias para quê? Para trabalhar conosco. Assim, irmão, que é muito rica a palavra. Abraão teve 11 visitações do Senhor. Ele saiu de Ur dos Caldeus e foi evoluindo. Mas o que que o Senhor foi tirando? Ele foi tratando com a carne de Abraão em cada etapa. Qual é o final, que é o momento do cume da fé de Abraão? E onde que ela chega em Gênesis 22, que ela oferece, qual é o final? Ela oferece o Cordeiro Pascal, que ela oferece a seu filho. Então ele entende realmente o que que é Cristo. Mas olha o caminho que teve Amém. Abraão para passar. Então, E glória, eu fiquei muito rico glória a ontem, eu Deus. ganhei muito essa palavra, porque ela vai desdobrando. Dá para a gente ir para Gálatas,
Mas assim, eu vi que o Senhor ele tem um trabalhar de uma maneira muito rica para a gente, sabe? E aí, só para terminar, irmão, esse compartilhar para a gente poder conversar, em 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 10. Aí fica muito claro isso que nós falamos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Irmão, se o nosso vaso estiver cheio de nós mesmos, nós não temos espaço para a cruz. Verdade, irmão. Então, que o nosso espaço, se o nosso vaso esteja cheio de Cristo, para que Amém. esse Cristo habitando em nós, nós possamos realmente aprender a lavar os pés uns dos outros. Que a gente possa, como se diz, ser tratado em cada circunstância e com cada pessoa que o Senhor colocar. E eu vejo que isso o Senhor vai devagarzinho vai dando uma sensibilidade para cada um. A circunstância é o trabalhar do Senhor para aqueles que estão voltados para o Senhor. E aí, irmão, lembrando bem de Salmos 25, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Então, Sim. quanto mais nós estamos buscando o Senhor, mais intimidade, mais dentro desse vaso de barro vai exalar a essência que é Cristo Jesus. Baseado nisso, Amém. irmão, o que acontece? Nós ali segurando junto com os irmãos a arca, as pessoas poderão passar, enxergar Cristo, enxergar realmente esse ministério maravilhoso que é trabalhar junto com o Senhor, né? Então, Amém. aleluia. Aleluia pela palavra, aleluia, porque se a gente enxergar isso, não vamos ser cristãos alegres. Dentro da circunstância, dentro da dificuldade, o Senhor vai estar operando em cada ponto, em cada momento. Amém, irmãos? É Amém. isso aí foi um Aleluia. pano de fundo que é muito rico, tem muita coisa, mas a gente deu para a gente ganhar um pouquinho ontem, né? E depois também, só lembrando que tem assim, dá para a gente ler um pouquinho sobre Jeremias 31:2, que também vai tratar muito sobre isso, tá bom? Mas vamos aí, vamos compartilhando, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Muito bom a observação da cruz, né? Eu fiquei considerando esse capítulo 10 que o irmão leu de 1 Coríntios, né? E ele começa sempre nos trazendo lembranças. Eu acho que o Espírito, ele faz isso. É que nós lembremos das coisas, né? Do que Deus tem feito. Então, tudo que o Israel passou, desde a saída do Egito até a entrada do Jordão, são muito significativos, né? Eu fiz um paralelo agora rapidinho, né? Porque o caminho da cruz, a gente não quer passar. Vamos falar assim, nós gostamos de passar do Egito direto para Boa Terra. Verdade. A gente não quer esse caminho. E realmente, irmãos, uma coisa que a gente parece que nem quer falar, não sei se acontece com os irmãos, sofrimento. Você fala, não, sofrimento não, né? Se Deus quiser, nós vamos passar por sofrimento, mas não quer, não. Mas está escrito para nós, irmão, que se nós realmente, como fala, se queremos seguir ao Senhor, de fato e de verdade, precisamos negar-nos a nós mesmos, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Então, não tem como nós não trilharmos o caminho do deserto. Não tem caminho alternativo, irmão, né, irmão? Eu gostei da pergunta Verdade. que o irmão trouxe. O irmão trouxe uma pergunta que eu anotei aqui. O que a cruz está operando em nós? E como ela atua em meio dos irmãos, né? Você vê que são perguntas que nós precisamos, irmão. Por quê?
A gente acha que a cruz é uma coisa lá longe. A cruz é todos os dias que nós precisamos aprender a lidar com ela. E você vê o exemplo muito claro, irmão, é capítulo 10 de 1 de Coríntios, como a exortação é claro para nós. Versículo 13. Eu fiquei lendo esse versículo, e se isto foi escrito para nosso ensino, irmão. Ou seja, tudo que passou o povo de Israel não foi uma coisa que não tem sentido, né? Porque a gente às vezes quer encontrar sentido, mas não sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo Amém. contrário, juntamente com a tentação, vos Vos- proverá livramento, de sorte que Amém. possais suportar. Glória Verdade, a irmão. Deus. E estas coisas, disse o versículo 11, vos sobreveio como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de que nós, outrora, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, é lindo demais o que o irmão trouxe para nós, né? A experiência de Josué e trazendo essa aplicação da experiência de Israel, né? Você vê, existia dois grupos de pessoas, né? Lá no deserto, quando saíram do Egito, quem que saiu do Egito? Todos. Mas quem que entrou mesmo na boa terra? Verdade. Somente aqueles que perseveraram em crer no Senhor, que deram atenção à palavra do Senhor. E isso é muito significativo, porque nosso trilhar hoje, nosso caminhar hoje, nós precisamos aprender como foi o povo de Israel no final, né? Eles simplesmente obedeceram. Você vê, por exemplo, lembra da experiência do Mar Vermelho? A dúvida de Moisés, né? O que ia fazer, né? Que você me pergunta, o senhor falou, vai você, né? Ele tinha que colocar o caiado dele e o mar ia se abrir, mas a gente quer assim, né? Que Sim. tudo seja fácil. Mas você vê como que é o caminho da cruz. O Senhor não dava saída, não falou diretamente o que ia acontecer. Eles saíram do Egito, irmão, com a direção de ir para frente. Deus também faz assim conosco. Nós estamos na peregrinação hoje e nós estamos saindo deste mundo e não fica muito claro as coisas no dia a dia. As coisas vão acontecendo e Deus vai se manifestando. Olha como que o povo saindo. Imagina aquele saindo do Egito, toda aquela multidão, e eles ainda não entendiam nem para onde estão indo, o que vai acontecer com eles. Daí vem aquelas situações, né, que os egípcios se levantaram agora para ir contra eles, eles viram aquele quadro. Imagina aquela desesperação do povo. Até o Sim. próprio Moisés estava desesperado, porque não tinha clareza. Essa é a cruz, irmão. Nós estamos É diante de verdade. circunstâncias que parece que nós vamos acabar, vamos ser terminados. Porque o diabo, ele anda ao redor nosso como um leão rugindo, tentando devorar. E se tem uma coisa que é muito importante, irmão, na nossa vida, é a fé. Crer no Senhor. Ali, o Moisés, quando ele, agora, direcionado pelo Senhor, coloca aquela caiado na água, o mar se abre, né? E eles aí, agora, eles estão vendo uma saída. Então, é assim, irmão, todos os dias nós precisamos, como Moisés, aprender a aclamar o Senhor em primeiro lugar. Não está claro as coisas, como vai acontecer, né? Puxa, tem um inimigo lá atrás. Todo mundo vai perecer. Será que nós vamos perecer nessa vida? O caminho da cruz parece assim, irmão, que nós vamos perecer, mas que não temos mais solução. Mas é o melhor momento de nossa vida, porque aí é quando nós dependemos do Senhor. Agora, trazendo no outro contraste, a entrada agora no Jordão. E olha como que é perfeito. Esse povo agora que vai entrar, já passou pelo deserto, já pereceram os incrédulos, agora são essa nova geração que vai entrar na boa terra. Mas sabe o que eles estavam afinados com o Senhor? Era o que Deus falava. O que Deus Amém. falava era o que ia fazer com que eles entrassem. Agora nós estamos ocupados. E agora não é mais Moisés. Você vê como que é todo o povo representado por 12 agora. Todo o Muito bom. povo estava atento ao falar de Deus. Então você tem um contraste lá. Lá era só Moisés. Agora é só todo o povo.
que vai entrar na boa terra. E todo esse povo que, ao pisar no mar, em obediência, ao pisar o Jordão, em obediência, as águas deteram. Imagina se eles não pisassem lá, se eles não crescem naquelas palavras. Mas eles pisaram que as águas se detiveram. Olha só como que é. Tem que dar o passo, irmão. Na cruz, nós precisamos aprender a não Amém. confiar em nós e confiar no que Deus fala. Se Deus Amém. está mandando, coloca teus pés no Jordão, não te fala a você sozinho, fala a todos nós que estamos trilhando. Amém. Nossa vida é por fé e em fé. Como o irmão estava lendo ali, 2 Coríntios, né? Se eu ler o capítulo 10, eu acho que o irmão estava lendo, que diz que eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Então, eu começo na caminhada da fé. Quando alguém toma a cruz, irmão, e esse que é pessoal. A cruz não é coletiva, é pessoal. Mas quando eu sou aquele que toma a cruz, eu começo a falar por fé as coisas. E a ver o invisível, porque tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Qual que é o objetivo da cruz? É que no meio das circunstâncias, Deus seja glorificado. No Amém. meio das circunstâncias, nós possamos depender do Senhor. Como o irmão falou, o que está operando a cruz em nós? E o que deveria operar em mim é que seja manifesto a fragrância de seu conhecimento. Amém. Como leu o irmão, né? Nós estamos embaixo, 2 Coríntios, capítulo 10, que o irmão leu, né? Primeiro, Versículo 4, né? Primeiro, Não foi 10. Eu acho que o foi 1 Coríntios 4. Não, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 4. 4, 10. Isso. 4, 7, 8, 9 e 10, né? Isso. Temos, porém, versículo 7, esse tesouro em vasos de barro. Aí, para que a excelência do poder seja de Deus e de nós. E nesse versículo está resumindo o que é o objetivo da cruz. Para que a excelência seja dele. Aqui é o poder, né? Aqui o que nós temos é o barro. Sim. Mas o que está dentro do barro? Não está a excelência de Deus? Mas se nós não tivermos o operar da cruz em nós, como disse assim, a excelência vai ser nossa, né? Verdade. Mas quando você passa por circunstâncias, nós estamos lembrando do frasco de alabastro que foi quebrado lá no capítulo 12 de João, né? Da Maria, Sim. que quebrou aquele frasco e inundou toda a casa, lembra disso? Lembro, irmão. Então, é assim, quando você passa por circunstâncias na nossa vida, nós podemos aprender a tomar a cruz e seguir ao Senhor. Então, a excelência de Cristo, a fragrância do conhecimento dele, ele pode ser exalado pelos outros. Quando alguém toma a cruz, ou quando alguém aceita o Senhor, reconhece o Senhor em seus caminhos, pode experimentar isso. Então, aqui, versículo 10, que o irmão leu, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. Tenha em vós o mesmo sentir que eu em Cristo Jesus. Lembra disso? Sim. Capítulo 5 de Filipenses. Diz assim, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que, sendo forma de Deus, não se apegou ou não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Olha que exemplo de tomar a cruz, irmão. Sim. Porque tomar a cruz, vamos falar assim, o irmão falou ontem para mim, foi o resultado final. Mas tomar a cruz é o diário. É o diário, irmão. A consumação final foi quando ele foi crucificado. Mas quando ele veio, quando ele se manifestou, quando ele começou o ministério dele, ele já estava tomando a cruz. Porque não queria seu querer, e sim o querer do Pai. O próprio Senhor já estava se esvaziando, estava vazio de si mesmo, vamos falar assim, né? E cheio do que Deus queria. Você vê que começou assim. E qual foi o resultado? O resultado é, versículo capítulo
Filipenses, capítulo 2. Olha que lindo, irmãos. Versículo 4, né? Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, aqui, irmãos, a si mesmo se esvaziou, Amém. assumindo forma de servo. Olha que lindo, irmãos. Tornando-se semelhante dos homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você vê, irmão, aonde que está o ápice, ou qual que é o objetivo da cruz? Não é uma carga pesada, é não mais eu, mas Cristo. Amém. Esse é o objetivo, irmão. Quando nós tomamos a cruz, nos negamos nas circunstâncias, vemos ao Senhor, e quando nós estamos passando por isso, o objetivo é que não seja mais eu, mas Cristo seja manifestado. Glória a Deus por isso, porque assim como a experiência do povo colocar aquelas pedras, né? Lembra? É o Sim, memorial. Aquelas 12 pedras do 12 memorial pedras. e o sacerdote levando a arca, né? Tudo isso, irmão, aquilo são figuras de que hoje nós estamos vivendo, irmão. Ou seja, nós hoje precisamos estar claro, irmãos, que quem está habitando em nós é o Espírito de Deus em nós. Nós estamos Amém. na presença de Deus e aquele memorial mostrando, lembra que o sumo sacerdote que tinha no peito as 12 pedras, né? Sim. Todo o povo estava passando representado ali. Mas você vê, ficou no meio. Isso que foi impressionante, irmão. Lá no Jordão, tinha que passar, todo mundo passou a seco lá, né? Mas, perdão, no jornal, lá no vermelho, quer dizer. No vermelho, no Mar É, Vermelho. isso, no Mar Vermelho. Todo mundo passou lá a seco, certo? Mas aqui, ó, tem que Sim. ficar no meio aqui. Ficar no meio, vamos ficar confiantes. Os É diferente sacerdotes ficaram no meio totalmente. segurando a arca, irmão. Nada da carne, como nós escutamos várias vezes aquele versículo, né? 1 Coríntios 15:50. Esto vos afirmo, irmãos. E a afirmação de Paulo diz assim, que a carne e a sangue não herdarão o reino do céu. Você vê, essa transição de passar o deserto era muito significativa, porque no deserto eles tinham maná, né? Agora, depois que eles passaram para lá, não tinha mais o maná, né? Que representava É, Cristo. Mas, sim. ao mesmo tempo, irmão, nada da carne vai entrar nessa boa terra celestial. Irmão, Nada, irmão. o, o que Pode o falar. irmão colocou, eu lembrei agora um gancho, porque Sim. o que aconteceu? Os 30, 40 anos, mas os 38 anos de deserto, vinha o próprio maná, e nesse período não tinha Páscoa do Senhor, porque o pessoal estava sendo tratado, estava em rebelião. Mas no momento em que o povo cruza o Jordão, que tem a figura da transição, que é um pano de fundo para mostrar Cristo, na hora que ela cruza da carne para o espírito, cruza da transição, da circuncisão. Aí o que acontece? É o primeiro momento da ceia do Senhor. O Senhor, ali, depois, naquele momento, como se diz, a carne não pode entrar no reino de Deus. E aí, irmão, por que não precisava de mais um maná? Porque o próprio maná a gente já está em Cristo, irmão. O próprio maná é Aleluia! Cristo. Então, ó, é maravilha. Eu só peguei um versículo aqui antes, aqui, ó. Olha, abre Jeremias 2, o versículo 5, 6, 7 e 8. Olha lá. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem? Indo após a nulidade dos ídolos, se tornando nulos eles mesmos? E, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito?
que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos, de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra de que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Então, irmão, eu vejo que o Senhor também traz sempre uma advertência para não cobiçardes coisas más, para não ficarem Amém. prostrados no deserto, né? Porque o Senhor já deu vivo caminho. O Senhor ali, ele já mostra que ele já eliminou a carne, que nós estamos em Cristo. Mas o quanto nós estamos ainda olhando as coisas do deserto, ou olhando as coisas para trás do Egito. E eu vejo isso, irmão, isso é um trabalhar na cruz diário nossa, né? Até depois, irmão, eu vi uma palavra muito rica, João capítulo 5, eu não sabia, é um pano de fundo. O tanque de Betesda ali, daquela situação, aquele irmão ficou 38 anos, que tipifica a cura do paralítico, que tipifica o 38 anos no deserto. Olha lá, dá só rapidinho lá, a cura de um paralítico. Foi, No né? capítulo 5 Sim. de João, no versículo 3, 4 e 5, fala que nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, Verdade. havia 38 anos. Irmãos, esses 38 anos, eu 38 não. O anos. pano de fundo, porque o próprio atravessar Muito de bom, hein? Cristo no deserto é 40 Olha anos, é só. 1 ano e meio, depois mais 38. Então ali mostra que o Senhor deixou Sim. as escrituras do Velho Testamento, irmão. Se a gente não enxergar Cristo no Velho Testamento, nós não estamos enxergando realmente qual é o mover do Senhor. Então, quando Muito nós bom. enxergamos a Muito bom. circuncisão Muito da bom. carne, a gente passa a enxergar que nós entramos nessa boa terra, Canaã. Aleluia! Aleluia. E aleluia! Viu, irmão? E é muito pesado, mas quando fala precisamos aprender a dobrar e a beijar as mãos daqueles que o Senhor coloca, que trata conosco. Amém. Irmão, Sim. é o princípio de operar Cristo na nossa vida. E eu vou falar uma coisa, eu estou falando Amém. isso para mim mesmo. Quando eu Amém. estou caminhando bem com Cristo e surge uma circunstância, eu não quero beijar a mão, eu realmente, eu não estou tomando a cruz de Cristo. Eu estou realmente Foi. negligenciando ou não estou conseguindo enxergar, que nossos olhos estejam sensíveis ao tratar de Cristo em Amém. circunstância. Circunstância com o Sim. irmão na viagem, no trabalho, circunstância junto aos funcionários, ao trabalho, para que a gente possa enxergar, né? Então, a palavra é muito Muito rica, rico. irmãos. Ela é muito rica, né? Então, Amém. esse operar de Cristo em nós, né? E uma coisa que me lembrou também, assim, só pegar mais uma coisinha, Arão, Arão, na hora que ele mentiu, que ele fez um bezerro de ouro, aí é o seguinte, tem duas coisas que eu vi sobre o bezerro de ouro e o candelabro de ouro. O bezerro de ouro, Sim. irmão, ele sempre está imitando as coisas de Deus. Ele tem um molde. Você põe um molde e joga o ouro lá. Agora, o candelabro de ouro, Deus fala com os golpes de martelo para fazer. Então, nós, para termos realmente a cada dia Cristo edificado na nossa vida, nós precisamos de golpes de martelo. E esses golpes de Amém. martelo fazem com que realmente nós tomamos a cruz e seja, como se diz, e seja operado Cristo na nossa vida. Assim como Abraão foi Amém. crescendo nessas 11 visitações que teve o Senhor, até chegar numa maturidade
em que, ô irmão, olha a maturidade. Olha lá o irmãozinho Ronaldo com a filhinha. Ele pegar e dar a filha no altar, o filho no altar, fala: não, Senhor, vamos executá-lo. Pode, que o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. Poxa vida, eu teria segurado a criança ali e falei: não, Senhor, não tem carneiro aqui, não tem uma ovelha. Então, irmãos, Que coisa, aleluia, né? aleluia para essa palavra, porque o Senhor quer de nós, irmãos, que sejamos cristãos maduros, que a Amém. gente possa enxergar na peregrinação que o Senhor está trabalhando. Olha para trás, para tudo que nós passamos. Que a gente venha Amém. orar um pelos outros, pelos aqueles irmãos que trilharam o caminho lá, o irmão Dimas e o grupo A, os irmãos lá da restauração, o irmão da presbiteriana, os irmãos da católica, irmãos, que a gente tenha um coração Amém. sensível para o evangelho, Amém. um coração em que Cristo ele veio para servir e para lavar os pés, irmãos. Amém. Então, como se diz, ele não, como se leu em Filipenses, ele sendo o próprio Verbo, sendo o próprio Deus, ele não se usurpou a si mesmo e se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Amém. E perante Pilatos, perante Herodes, ele não abriu a boca, irmão. Então, Abre a e no boca. momento também que eu vi no pano de fundo de Jó, ele espera até o capítulo 31 para Jó se silenciar. Na hora que Jó se silencia, fala que Belbade, né, Beldade, fala o próprio falar do Espírito Santo, fala através ali naquele momento. Aquele momento ele fala do Leviatã e do Belmonte, que falando a respeito que o Senhor está com anzol na boca e nós somos muitas vezes igual esses Ah, sim. crocodilos. Nós somos uns crocodilos Ah, andando e não queremos ser puxado pelo Senhor, né, irmão? verdade. Puxa, bom exemplo, Aleluia, né, irmão? Bom exemplo, né? aleluia. Aleluia que a gente possa ser obediente, né, irmão? Aleluia. Amém. Muita Glória a riqueza, Deus. irmão. Aleluia. Oh, Amém. Glória a Deus. muito bom. Deus Amém. é bom. Deus é bom todo tempo, né? É verdade, bom, Ronaldo. Eu estava vendo hoje essa palavra que justamente ela compete com tudo que nós estávamos falando hoje, né? É, Atos 28, 18, né? 26, 18. Atos 26, 18. Atos 26, 18. Diz assim: para lhe abrir os olhos e os converteres das Amém. trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam Para Deus. eles remissão de pecados e herança entre os que Entre os são que são santificados. santificados pela fé em mim. Aí Amém. vemos, aí vemos uma situação que tudo é a cruz de Cristo, né? Aí a palavra diz para Paulo, né, pegar a cruz de Cristo, porque Paulo ele estava na escuridão, né? E Cristo ele é a luz, né? E a palavra é a luz, e tudo pela fé, crendo pela fé, nós recebemos a luz em nossas vidas, e essa luz vai nos iluminando, vai nos dando como diz a Maurinho, um papel de fundo para nossas vidas, para que nós possamos receber essa luz e participarmos com os nossos irmãos. Nós precisamos participar junto com os nossos irmãos dessa luz, para que os nossos irmãos também possam viver essa luz todos os dias, né? Essa palavra é muito interessante, que nós precisamos viver essa luz de Cristo nas nossas vidas, e não apenas nós vermos os defeitos nas vidas das pessoas, mas irmos lá e lavarmos os pés dessas pessoas e darmos a mão para essas pessoas, né, que nos ofenderam, que nos machucaram. Isso é muito importante. Essa é a cruz de Amém, Cristo irmão. que a Mauri está falando hoje, né? Estão Por trazendo. exemplo, agora daqui a pouco eu tenho que sair para ir pregar lá na cárcere, e lá tem que mostrar a cruz de Cristo, porque lá só tem gente mal, né? Tem uns pregadores aqui na região que eles falam muito sobre espíritos e entidades malignas, né? E eu não dou muita bola para isso, mas eles falam que lá
Na cárcere é o lugar que tem mais demônios, mais espíritos malignos lá naquele lugar. Então, para você entrar lá, você tem que estar preparado, você tem que estar cheio da presença de Deus para você poder entrar lá, porque lá a escuridão, as trevas estão dominando aquele lugar, né? Porque ali tem assassinos, tem bandidos, tem estupradores, tem cara que bateu na mulher, tem cara que estrupou filha, tem cara que assassinou, cortou a cabeça de outros. Então, isso aí são demônios, né? Então, nós precisamos estar firmes na presença do Senhor, cobertos pela graça do Senhor, para podermos entrar nesses lugares e orarmos e levarmos a luz de Cristo naquelas vidas, naquelas pessoas, para que possa haver uma mudança, um câmbio na vida deles, né? Esse que eu vejo Sim. que é levar a cruz de Cristo. Amém? Amém, irmão. Deus é bom. Amém, glória a Deus. Amém, irmão. Aleluia. Eu queria aproveitar o falar do Ronaldo, né? Da simplicidade de nós vermos essa cruz de Cristo, né? Mas você sabe, irmão, trazendo a aplicação espiritual do Jordão, fiquei impactado com essa palavra que o irmão trouxe agora. Irmãos, nós precisamos ver. A travessia do Jordão representa uma etapa de nossa vida que ficou para trás e entramos a uma nova. Com o Senhor sempre é assim. Não podemos viver do passado, por um lado. Paulo diz, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que diante de mim estão. Então, essa travessia que eles vão deixar o deserto, irmão, nós não podemos trazer o deserto à boa terra. Ela tem que ficar para trás. Por isso que o cortar do maná significa a experiência de Cristo que você tem de maná, não pode ficar só daquilo. Agora, eu sei o que te levar a essa boa terra de Cristo, todas as figuras que representam, ou toda a abundância de Cristo. Eu vim para que tenha vida. Amém. E a nossa vida é cheia de quê? Cheia de vida. Vida na abundância, quer dizer, né? Então, a cruz tem esse objetivo. Eu passo por isso, mas eu não fico só na cruz, eu passei por isso. Então, vou tendo experiências progressivas de Cristo. E marcou para mim isso. Não esquecendo, por um lado, essa experiência que nós tivemos, mas também prosseguindo para aquelas que diante de nós estão. Então, você vê como que a saúde espiritual nossa, de passarmos por a cruz, você já viu, né? Psicologia é muito usada. Quando a pessoa fala muito sobre aquela história que passou no passado, aí então a psicologia usa trauma, que ficou um trauma do passado, né? Então, espiritualmente, nós não podemos ficar também traumados pelo que passamos no passado, né? Mas precisamos esquecer o que para trás ficou, porque foi uma experiência do passado, mas prosseguimos para aquilo que diante de nós está. Amém. O Espírito tem esse objetivo, nos fazer lembrar tudo que nós temos em Cristo. De fato, irmãos, o sofrimento vem parte, mas o ênfase é Cristo. Amém. O ênfase é aquilo que produziu Cristo. Mais de Cristo, como o irmão usou a expressão, maturidade espiritual. Já Cristo sendo manifestado na nossa vida. Entrar na boa terra, irmão, é muito significativo. É viver nesse mundo como aquele que não é desse mundo. Entrar na boa terra, irmão, é nos alimentarmos cada dia de Cristo e não depender de uma reunião ou de pessoas para que nós tenhamos comida espiritual. No passado, era válido, irmão. Não dizer assim, irmão, preciso que os irmãos me tragam uma palavra. Tudo bem, é bom. E não estou descartando isso. Mas o que estou falando é que quando você vive nesse lado da boa terra, você tem abundância nas escrituras de Cristo. Então, quando o irmão Maurinho está reboçando da palavra, sozinho comendo, e ele entra na reunião reboçante, transbordante da palavra. Que riqueza, irmão. No passado era como, você lembra do inflador, né? Entrava na reunião para encher de novo alguma coisa, né? Para encher, né, irmão? Para encher. Não, agora é transbordante, irmão Ronaldo. Transbordante da palavra. Eu vejo que na nossa caminhada espiritual, a gente tinha assim, era
era 15 dias de euforia e 2 meses de depressão. Quer dizer, por quê? Era uma tragédia, porque nós estávamos olhando a nós mesmos, né? Então, se nós Verdade. passarmos a enxergar o caminho da cruz se processando dentro do nosso coração e sejamos sensíveis ao falar do Senhor, você fica mais pronto e rápido para o arrependimento. Tem uma palavra em Oséias, só para pegar um ganchinho, que ela fala assim, Oséias, no capítulo 2, Sim, irmão. quando ela vem tratar da infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. É cumprido, mas tem 2 versículos aqui que fala assim, Sim. portanto, 2:14, portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhes falarei ao coração. E lhes Amém. darei dali as suas vinhas e seu vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Eu vejo o seguinte, o trabalhar do Senhor no deserto, ele também é a maneira como que você recebe aquilo que o Senhor está falando, né? Eu vejo que a circunstância, a cada dia, ela nos coloca num momento ou de arrependimento, de reflexão daquilo que o Senhor quer falar, mas se a Amém. gente olhar sempre o que Cristo estaria fazendo naquela circunstância, irmão, nós Muito vamos, bom. nós vamos ter um caminhar diferente a cada dia, Amém. dizendo sim e amém. Por que Amém. Josué e Caleb tiveram, nesse período, um viver de acordo com Deus? Que eles olharam para a vontade de Deus, eles foram obedientes à palavra. E isso vai para os nossos dias de hoje. Nós estamos Amém. passando, nós já estamos em Cristo, nós já passamos o Jordão, nós já estamos Amém. em Cristo, nós já conhecemos o Amém. maná, que é o próprio Cristo. E o que nós precisamos? É não olhar o Egito, não olhar o deserto para trás, é olhar para frente. E o grande problema, Amém. irmãos, eu vejo que muitas vezes a gente fala, puxa, senhor, mas nós estamos só. Aí, ó, tem pouco irmão, tem 2, 3, tem hora que tem 10, tem hora que fica 1. Mas, irmão, isso não interessa. Não Porque no interessa. meio Isso aí. disso o Senhor está tratando. Quando Paulo Amém. escreve nas últimas cartas lá de 1º e 2º Timóteo, ele fala por irmão, ele estava sozinho, irmão. Ele estava Verdade. sozinho. Ele falou, Senhor, traga minha capa, que está frio, que está chegando o inverno, e traga os pergaminhos. Então, o que é aquele momento? O Paulo, ele não estava preocupado porque ele estava olhando Cristo, mas ele estava sozinho, que todos me abandonaram. Que Irmãos, coisa, né? que se a gente estiver olhando a palavra, olhando Cristo, nós vamos estar amando os irmãos indistintivamente, aonde o Senhor coloca. Ou aquele irmão Amém. abandonou a gente, ou aquele irmão. Se eu estiver continuando orando para aquele irmão, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Se eu tiver, porque realmente Deus pode estar trabalhando no deserto naquele irmão que eu não estou enxergando. Isso aí me trouxe muita riqueza nessa palavra de ontem, viu, irmão? Que Amém. Glória a Deus. o trabalho da cruz que através das pessoas e circunstâncias, ela processa de maneira voluntária, irmão. Então eu não posso ir lá bater o martelo na cabeça do irmão. Eu posso estar só orando para que ele possa enxergar tudo que está feito em Cristo. Se ele estiver Amém. enxergando tudo que está feito em Cristo, ele vai estar junto. Nós vamos estar na mesma caminhada, nós vamos estar levando a arca junto, irmão. Nós vamos estar caminhando junto. Aleluia. Glória a Aleluia, Deus. aleluia, aleluia. É muita riqueza o que o Senhor tem falado. Então, não olhamos para trás, não olhamos para os lados, com a arca, continuamos para frente. Né? É isso aí, Amém. irmãos. Graça Aleluia. e Aleluia. paz, Glória a Deus. irmãos. Graça e paz para os Graça e irmãos. paz. Tenham um bom Viu, dia. irmão Deus seja Vitor? louvado. Deus seja louvado. Dê um abraço a todos aí. Que Tá bom, o irmão. irmão possa amanhã sempre estar com a vasilha cheia de azeite, cheia da Amém. palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã estamos juntos, hein? 20 Tamo horas. junto. Amém, Amém. Tá irmão. bom. Tá bom, Aleluia. amados irmãos. Irmã Lília Abraço para e vocês. a família dos irmãos,
Que o Senhor esteja Amém. abençoando. Amém. Abraço. Abraço. Valeu, valeu. Valeu, Sérgio. Abraço para você e para